nona parte do estudo da Parashá Bealoterra, no ano 5.782. Agora, números 11, a partir do versículo 20, repetindo o que nós falamos. Porém, um mês até que vos enfastieis dela e a rejeiteis, ou seja, da carne que o povo queria. Porquanto rejeitaste ao Eterno que está entre vós e choraste diante do Eterno, dizendo, para que saímos do Egito? E disse Moshe, 600.000 homens de pé, este povo no meio do qual estou, e tu dizes, dar-lhes-ei carne, e a comerão durante o mês. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem, ou juntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Disse o Eterno a Moshe, será que o poder do Eterno é curto? Agora mesmo verá se esta minha palavra se cumprirá ou não. Eles já tinham visto um ano antes isso, os cordonistas tinham vindo, mas tinham vindo de uma forma tranquila, para poder consolar como uma criança que te pede um brinquedo, mesmo que ela não precise, mas você dá para poder satisfazer o seu coração. Agora o povo fala em murmuração depois de receber toda aquela instrução, todas aquelas coisas maravilhosas, porque escutaram uma mistura de gente maligna que saiu com eles no deserto, que saiu com eles do Egito para o deserto. Isso, como eu falei, são coisas da nossa alma que não foram tratadas, que não foram curadas, que nós precisamos encará-las, que nós precisamos ser firmes com elas, extirpá-las da nossa alma. Entenda, você tem duas inclinações, a boa e a má. Todas as duas, na verdade, são boas, porque você precisa dessa dessa inclinação má para viver, porque é a sua parte animal. Mas valores malignos têm que ser extirpados de nós, têm que ser rejeitados de todas as formas. E quando nós permitimos que coisas que estão desestruturando a sociedade, que estão desestruturando as famílias, entram em nossas vidas, e valores que hoje eles falam que é progressista, nós temos que arrancar isso da nossa vida de todas as formas, porque isso destrói a sociedade, destrói as famílias. Quando você destrói a família, você destrói a sociedade, você destrói a nação, você destrói o país. Israel vivia no Egito como escravo, mas como uma nação separada, porque já tinha valores dados para Abraão, para o Isaac, para o Jacó, que eram toda a base dessa Torá. Muitas das coisas que é dada para a Torá só foram corroboradas, porque eles já conheciam muito e viviam por isso. Por isso que se tornaram escravos, para não se misturarem com aquele povo. E saísse e virasse uma nação única, como diz a Torá, uma nação única na terra que tem Deus como eles têm e leis como eles têm. Tão sábias. E aqui Israel está crescendo e está aprendendo isso, agora aprendendo na dor, que muitas vezes é necessário. Por isso não tema quando você sofre por causa de valores errados que você tem. Porque é para arrancar isso da sua alma, do seu coração. E poder andar de acordo com a lei eterna que é a Torá sobre nossas vidas. Vamos continuar. Versículo 24. E saiu Moisés e repetiu ao povo as palavras do Eterno e juntou 70 anciões, homens dos anciãos do povo, e os fez ficar ao redor da tenda. Esses anciões já tinham sido separados lá atrás. Quando entrou, o Jetro aconselhou Moisés a separar o povo não castas, mas sim lideranças, chefes de 10, chefes de 50, chefes de 100, chefes de 1000. Então esses eram 70 chefes de 1000 que tinham dentro do povo. E foi assim que pousou sobre eles o Espírito, e apareceu o Eterno na nuvem e falou-lhe, e tirou do Espírito que estava sobre ele, e o pôs sobre os 70 homens anciãos. E foi assim como pousou sobre eles o Espírito. E profetizaram naquele dia, e depois nunca mais. Desculpe. E haviam ficado 2 homens no acampamento. O nome de um Eldad e o nome do segundo Medad. E pousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos. E não saíram à tenda e profetizaram os do acampamento.
E correu um moço, anunciou a Moisés e disse: é dado-me dado, profetiza no acampamento. Respondeu Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos mancebos escolhidos, e disse: meu senhor, Moshe encarcera-se. Disse Moisés: tem tu ciúmes por mim? Quem dera que o povo todo do Eterno fosse de profetas, pondo o Eterno sobre eles seu espírito. Quem dera mesmo que todos nós pudéssemos receber isso. O mundo seria muito diferente. E recolheu-se Moisés ao acampamento, eles os anciãos de Israel, e um vento partiu do Eterno e fez voar codornizes do mar, espalhou sobre o acampamento, e quase um dia de caminho de uma parte, e quase um dia de caminho de outra parte ao redor do acampamento, e os 2 cúbitos de altura, e a 2 cúbitos de altura sobre a superfície da terra. Então nós estamos falando que andar de um dia para um lado, um dia para o outro, 1 metro de altura tinha de codorniz morta em cima do acampamento. Versículo 33, a carne estava ainda entre seus dentes, e antes que fosse digerida, a ira do Eterno se acendeu contra o povo, e feriu o Eterno ao povo, com uma praga muito grande. E o nome daquele lugar chamou-se Kibrot Atavá, sepulcro dos desejosos, dos cobiçosos, porque ali enterraram o povo desejoso. De Kibrot Atavá partiu o povo para Hatserot, e estiveram em Hatserot. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomou, porque a mulher cuxita tinha tomado. E disse: porventura somente com Moisés falou o Eterno? Certamente também falou conosco. E ouviu o Eterno, e o homem Moshe era muito humilde, o mais de todos os homens que houve sobre a face da terra. E falou o Eterno de súbito a Moisés, Arão e a Miriam: saí vós, 3 à tenda da reunião. E saíram os 3, apareceu o Eterno numa coluna de nuvem, esteve à porta da tenda. Chamou Arão e a Miriam e saíram ambos. E disse: ouvi e rogo-vos as minhas palavras. Se houver profeta entre vós, eu, o Eterno, em visão, a ele me faço conhecer, ou no sonho falo com ele. Não é assim com meu servo Moisés. Em toda a minha casa ele é fiel. Claramente falarei com ele, e com palavras claras, e não com enigmas. E a glória do Eterno contemplará. E por que razão não temestes falar contra meu servo, contra Moisés? E acendeu-se a ira do Eterno contra eles, e ele retirou-se, a nuvem retirou-se de sobre a tenda. Eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. E olhou Arão a Miriam, e eis que estava leprosa. E disse Arão a Moisés: rogo-te, meu senhor, não ponha sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Não seja ela igual a um morto, pois dado que saiu do ventre da nossa mãe, isso seria como se fosse consumida metade da nossa carne. Clamou Moisés ao Eterno, dizendo: Deus, rogo-te, cura. Disse o Eterno a Moshe: se seu pai se tivesse zangado com ela, não deveria ela ficar envergonhada por 7 dias? Seja ela encarcerada, encerrada 7 dias fora do acampamento, depois recolhida. E foi encerrada Miriam fora do acampamento durante 7 dias. E o povo não partiu até ser recolhida Miriam. E depois partiu o povo de Hatzerote, acamparam no deserto de Parã. Nós temos vários comentários rabínicos falando que até esse encerramento de Miriam foi uma bênção para ela pelo fato dela ter se dado por Moisés, porque normalmente a pessoa era jogada fora e o povo continuava andando. Mas o povo aqui esperou Miriam sair. Mas o que eu quero colocar é que quando você estiver insatisfeito, insatisfeita, e tiver com perigo de murmurar, só pense. Não fala não. Muito menos com outras pessoas. Há um comentário rabínico que fala que esse pecado de Moisés aqui, quando ele duvidou de Deus, foi pior do que o da pedra. Só que pelo fato dele ter falado só com Deus, ele não recebeu castigo disso. Só foi repreendido e quebrou a cara por ter visto o que Deus fez. Mas no caso da pedra, ele levou todo o povo a pecar, como Deus fala para ele: você não me santificou perante o povo de Israel, no caso de Merivá, quando ele bate na rocha, em vez de falar com a rocha e sai água. Então o conselho que eu te dou aqui, se você está insatisfeito, insatisfeita, porque eu estou falando para mim também, fica calado, fica calada, guarda para você, ora, chora diante de Deus, fala com Ele até, mas não fala com ninguém.
Não leve ninguém a pecar mais do que você, para que a culpa sua e a culpa dela não caiam sobre você. Lembre que quando você estuda a Torá, você está se preparando para a vida. Não interessa se você tem 20 ou você tem 70 anos, 80 anos. Você tem muita vida pela frente ainda. E Deus quer que você tenha em plenitude. E nessa plenitude nós vamos andar juntos. Que Deus te abençoe demais. Que essa paraxá possa ter trazido alguma elevação para a sua alma. Que haja grande paz e bênção e cura sobre você e sobre sua família nessa hora. Te peço, se você gostou, compartilha. Manda para outras pessoas, para que elas possam receber essa bênção também. E assim, este mundo espiritual que nós estamos criando em volta de nós seja maior, mais amplo e mais forte. Shalom Brahá meot sobre sua vida e de toda a sua família.